Boa noite, pessoal, de novo. Hoje a gente vai falar sobre o Marx, que é o nosso terceiro teórico dos três porquinhos. E ele viveu no século XIX, ele nasceu na Prússia, e eu aposto que vocês já devem ter visto os memes dele sobre iPhone, mas você é comunista, tá usando iPhone? Enfim. E a gente vai falar sobre ele, então. É um teórico que muita gente ouve falar, com certeza todo mundo já ouviu falar, mas muitas vezes a gente não sabe muito bem do que se trata, não tem uma confusão em alguns conceitos dele, então a gente vai tentar trazer uma contextualização mais geral para tentar ajudar a entender um pouco mais sobre a obra dele, quem foi de fato e o que ele falava de fato o Marx. A gente ouve tanto falar dele, mas a gente não conhece de fato do que ele falou, né? Ele é o mais famoso dos três porquinhos, né, que a gente vai falar. E o interessante é que toda essa fama, ela veio de forma póstuma, né? Quando ele estava vivo, ele não era tão famoso. E pouco antes de morrer, ele já fazia algumas críticas das leituras que as pessoas estavam fazendo sobre a teoria dele. Ele até tem uma frase muito famosa, que é se isso é marxismo, eu não sou marxista. Para falar sobre algumas leituras que as pessoas começaram a ter de forma equivocada. Eu fico pensando se hoje ele pudesse ver o que aconteceu com o trabalho dele. Mas, enfim, vamos passando o slide. Se vocês clicarem no slide, vocês conseguem deixar ele de forma tela cheia. Então, se ficar melhor para vocês verem e tal, podem clicar no slide e deixar a tela completa. Então, o que é um modo de produção? Eu coloquei aqui que são as forças produtivas mais as relações de produção. Isso é o modo de produção. E isso vai ser desde o momento que a matéria-prima é adquirida até o momento que a gente consome o produto, tudo isso está relacionado aos modos de produção. Está aqui como a gente produz, como distribui, e as relações de eu vou vender esse doce para o Pedro. Então, desde a fruta que eu vou escolher para fazer esse doce, se eu vou colocar lá na feira, se eu vou plantar na minha casa, quem é que vai me ajudar a fazer, onde é que eu vou comprar o recipiente, se eu mesma vou fazer. Desse processo até a hora que eu vender para o Pedro, ele levar para a casa dele, consumir esse produto com a família dele, tudo isso vai ser relação de ação. Então, tudo que está relacionado a isso é interessante para a gente estudar modos de produção. Ok? Até aqui? Aqui cortou, para mim está aparecendo cortado, então eu vou pedir licença para ler para vocês essa frase, para a gente comentar um pouco. Então, o Marx vai escrever: na produção social da sua vida, os homens
em determinadas relações necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada etapa de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O que isso quer dizer? Que durante a nossa vida, a gente vai entrar nessas relações de produção em diversas formas, e isso é necessário para a nossa sobrevivência, seja quando eu estou trabalhando numa fábrica produzindo, ou seja quando eu estou consumindo, tudo isso faz parte dessa relação. E não necessariamente a gente tem escolha sobre isso. Às vezes nós entramos nessas relações por necessidade, como, por exemplo, eu não necessariamente escolho trabalhar numa fábrica de produção de calçados, por exemplo. Mas eu preciso disso porque é daí que vem o sustento da minha família. Então eu vou entrar nessa relação por uma necessidade maior, que é alimentar a mim e a minha família. Falar sobre o modo de produção primitivo. Aqui ainda não existe uma forma de estado da forma que a gente conhece hoje. Então, a produção ela é baseada na subsistência. A propriedade ela é coletiva. E quem está em posição de evidência é a terra, ou seja, a produção ela vai depender daquilo que a terra está me propondo com os nômades, que são os povos que ficam andando de local em local, terras férteis, água, enfim, locais que são interessantes para a sua sobrevivência. Nesse modo de produção, a terra ela vai estar em evidência nesse sentido. Eu vou estar pegando daquele espaço aquilo que eu vou precisar para minha sobrevivência, e no momento que aquele espaço não me der mais o que eu preciso para viver, eu saio dali e vou procurar outro lugar. E aí a gente pode pensar na caça, enfim, a pesca, toda a forma como eles utilizavam a terra para sobreviver. Esse, então, é o modo de produção primitivo. Desculpa, eu não estou habituada com o slide, eu estava passando no teclado. O próximo, então, é o modo de produção escravista. Nesse, as pessoas têm essa propriedade, assim como a terra, como as ferramentas, como as máquinas. Eles tratam pessoas como se fossem parte daquele todo que eu possuo. Então, tem esse grupo de pessoas, que são os escravos, e essas pessoas têm um dono. Vocês podem pensar aqui no desenho do Mickey, que no Mickey tem o Pluto, e o Pluto, ele é um cachorro, só que o dono do Pluto é o Pateta, que é outro cachorro. Então, o Pluto e o Pateta, ambos são cachorros, mas mais de como se fosse dono do outro. E aqui é a mesma coisa. Todos são seres humanos, mas alguns agem como se fossem donos dos outros. Então, esse é o modo de produção escravista, onde as pessoas são vistas como propriedade,
como algo a ser seu, algo que você pode deter. Imagina, eu tenho, sei lá, 20 mil hectares de terras, tantas cabeças de gado, tantas ovelhas e tantas pessoas. Isso é absurdo, né? Porque é absurdo. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem pedir para mim voltar, ok? Fiquem à vontade para perguntar. O próximo modo de produção, então, é o asiático. Da mesma forma, a propriedade ela era detida pela minoria, que eram os nobres. Havia uma forma de revolução. Havia essas rebeliões por parte dos escravos, e para você se tornar escravo, você podia ter uma dívida, e aí para pagar essa dívida você se tornava escravo, ou podia acontecer da sua comunidade ser tomada por outra, aí as pessoas que sobreviviam ao embate eram levadas como escravo, e o setor improdutivo, no caso os nobres, os donos, eles tinham um alto custo. Isso vocês conseguem ver aqui a diferença eu estou procurando a palavra, desculpa. A opressão que a maioria servia, que a maioria vivia em prol daquela minoria que detinha o poder sobre as outras pessoas. Isso tudo em questão de gerar produção, gerar riqueza. Então, poucas pessoas têm bastante coisas, têm pessoas, têm terras, e a maioria só serve para roda girar, para estar produzindo, para estar alimentando esse sistema. Não sei se ficou claro, tá tudo ok até aqui? Se vocês não falam nada, eu vou pensar que sim. O próximo modo de produção, então, eu acho que também já deve ter sido visto em história, que é o modo de produção feudal, que aqui as pessoas elas não eram escravas, mas elas tinham essa relação com o senhor feudal, com o dono do feudo, que para morar dentro do feudo e enfim, ter essa produção, essa proteção, desculpa, elas trabalhavam. Então eu não tenho nenhuma propriedade, e aí para mim morar nesse lugar, para mim ter essa proteção, eu vendo a minha força de trabalho, e aí eu posso morar nesse lugar, que é a relação de vassalagem. Tem o senhor feudal, e ele é dono de tudo, e aí o vassalo é aquele que trabalha, que, enfim, mantém o feudo para que ele possa morar lá. Mas esse caso é interessante a gente notar que não é porque as pessoas são escravas, não são escravas, que é menos pior. Falando assim, às vezes parece, nossa, que maravilhoso essa vida no feudo, mas não. Era muito trabalho, nenhum tempo de lazer, e não era também como se as pessoas tivessem escolhas, porque, ok, eu vivo no feudo, eu estou protegida, eu estou trabalhando,
Mas se eu não fizer isso, que escolha eu tenho? Quer dizer, eu não tenho nada. Se eu sair do feudo, eu vou estar à mercê de todos os perigos que estão ali fora, seja bárbaros, eu não conheço as terras, eu não tenho ferramentas para aragem, por exemplo, se eu quiser me mudar para algum lugar, eu não vou ter nem nada dessa proteção. Então não é como se eu tivesse escolha. Então também não é essa maravilha só porque você é escravo. Você não é escravo, mas você também não tem escolha. Então, enfim, esse é o modo de produção feudal. E aqui é outro modo de produção que o Marx ele vai trazer um pouco desse pensamento, que é o modo de produção socialista. Os meios de produção, ou seja, a propriedade, o maquinário, tudo que a gente pensa quando pensa em meios de produção, eles são coletivos, eles não são, não existe um dono. O modo de produção asiático, sim, e ele se deu em alguns países ali do continente africano e logo no Egito, sim, é esse mesmo essa mesma questão, a escravidão, de servidão, desculpa, não escravidão, que acontecia no Egito. Mas, enfim, voltando aqui para o modo de produção socialista, aqui as necessidades, elas não são voltadas ao lucro, à produção exacerbada, mas sim as necessidades do todo, do coletivo, das pessoas. A produção, ela visa gerar aquilo que as pessoas precisam para sobreviver. E as pessoas também, nesse modo de produção, em tese, teriam as mesmas oportunidades, seria uma relação de equidade. Então, todo mundo tem acesso à alimentação, tem acesso ao vestuário. Essa é a sacada desse modo de produção. As pessoas terem aquilo que elas precisam e não gerar excedente. E tudo pertence a todos. Mas aí eu já vi algumas perguntas do tipo: mas aí se eu tenho 2 sapatos, você vai vir na minha casa e roubar o meu sapato? Não, porque em tese eu vou ter o meu próprio sapato. Então, se todas as pessoas têm tudo que elas precisam, não necessariamente elas vão precisar pegar o que as outras pessoas têm, porque elas já vão ter aquilo que é da necessidade delas. Oi? Só para complementar nessa questão, que é interessante que o que está escrito, tá até escrito ali, o que é público e coletivo é os meios de produção. Então, os meios de produção não pertencem a uma classe específica, não pertence a ninguém especificamente. Né? Não é que a minha casa vai deixar de ser minha, não é isso. É que a fábrica para onde eu vou trabalhar não é de ninguém, é de todo mundo e cada um vai poder ter de acordo com a sua necessidade. Mas ninguém vai invadir minha casa e começar a dormir no meu sofá, porque... ou roubar minha escova de dentes. Mas então, é isso mesmo que o Pedro estava colocando também. Os modos de produção, eles são coletivos, não aquilo que eu tenho de uso pessoal, como as minhas roupas, a minha casa, o meu carro, esse tipo de coisa. E o próximo, então, é o modo de produção vigente agora, que é o modo de produção capitalista. Os meios de produção, quem é dono deles são os burgueses,
as pessoas que não são donas do meio de produção vendem a sua força de trabalho tem para barganhar pelo salário. E o objetivo desse modo de produção é o acúmulo dos lucros. Se eu sou um burguês e eu tenho uma empresa, eu vou querer lucrar. Eu não vou parar de produzir assim que eu tiver o suficiente, porque eu sempre vou querer ter mais lucro. Quanto mais lucro, melhor para mim. E quem não tem quem não tem bens, por exemplo, eu não tenho nenhum bem. E aí, o que eu vou vender? Eu vou vender a minha força de trabalho. Eu vou lá na empresa, pedir um emprego e eu vou trabalhar lá de segunda a sábado, de segunda a sexta. Ou nessa época, era todos os dias, para ganhar um salário e sustentar a minha família, me alimentar, ter o básico. Às vezes nem isso. Mas, enfim, esse é o modo de produção capitalista. Os meios de produção, eles são de algumas pessoas, que a gente chama de burgueses, e o resto das pessoas é o proletariado. O proletariado vem da palavra prole, que eram as pessoas que não tinham nada, apenas a sua prole, ou seja, os seus filhos. Então, cada filho que eu tinha era um salário a mais que eu ia trazer para minha casa. Então, eu não tenho uma fábrica, eu não tenho maquinário, mas eu tenho a minha prole, e é daí que vem essa palavra, proletariado. É quem só tem a sua prole para barganhar a sobrevivência. Ficou alguma dúvida sobre algum modo de produção? Que aí a gente já vai passar para o materialismo. Não? Eu acho que é interessante a gente pensar também, né? Vai que... Aproveitar, vou até ligar aqui minha câmera, peraí. Essa questão dos modos de produção, uma coisa que está muito vinculado a isso, incluindo o primeiro lá, o modo de produção primitivo, e o modo de produção comunista, tirando esses dois, o que é em comum dos outros? O escravista, o asiático, o feudal, o capitalista, o que tem em comum em todos eles? Quando a Samara estava explicando, é a exploração de uma classe sobre a outra. Né? E nessa exploração é sempre uma relação desequilibrada, porque é uma minoria que detém muito, a compensação de uma maioria que mal consegue sanar a sua sobrevivência. Então, sempre tem uma relação entre um grupo que, de acordo com Marx, né, um grupo que oprime os opressores e um grupo que é oprimido. A gente tem lá o senhor de escravo e o escravo. A gente tem o servo e o senhor feudal, né, o burguês e o proletariado. Então, sempre tem essa divisão em classes em que uma domina, uma é opressor e o outro é oprimido. E é nesse sentido que uma outra coisa muito importante na teoria do Marx é a questão da luta de classes. Ele fala que a motor da história, a história da humanidade até os dias de hoje, é a história da luta de classes. Isso é o início do Manifesto Comunista. E ele fala justamente isso da história da humanidade, excetuando lá no momento primitivo, em que não existiam classes, sempre foi pautada pela luta de classes, em que uma classe está dominando a outra, e isso vai continuamente, repetidamente, até no que ele vai chegar no
na Revolução Comunista, que isso aí cessaria esse momento de luta de classes. O Gerson colocou aqui o trabalho como um fato social, e é isso mesmo, o trabalho ele pode ser visto como um fato social. Ele representa as três características, ele está externo ao indivíduo, ele é geral, e ele é coercitivo, a gente precisa do trabalho para sobreviver. E aí a gente pode falar também na divisão, por exemplo, na divisão de trabalho, mas é um assunto que a gente vai trazer na próxima aula. A divisão de trabalho. Colado aqui nos spoilers hoje. Alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Tá ficando claro a explicação? Podemos seguir adiante. Acho que sim. Ok. Então, agora a gente vai seguir, então, no método que o Marx propõe para análise da sociedade, que é o método do materialismo histórico dialético. Então, ele vem em 3 partes. É um pouco complexo, mas eu vou ver se eu consigo explicar um pouquinho, assim, em linhas gerais, o que significa. Aqui no slide está meio coberto ali. Eu vou ler para ficar um pouquinho mais fácil de entender, porque ficou meio sobreposto ali no que aparece. Está escrito ali assim: o materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. O materialismo histórico significou uma mudança fundamental na interpretação dos fenômenos sociais, que até o nascimento do marxismo se apoiava em concepções idealistas da sociedade humana. Que deu para entender? Não, ficou meio confuso ainda, né? Aos pouquinhos, alguma coisa dá para pescar daí, mas vou tentar deixar um pouco mais claro para a gente entendendo. O Marx, ele vem de um período que a filosofia analisava, era chamado de idealismo dialético. Era a teoria que vinha antes do Marx, que é de Hegel, que era o idealismo dialético, que surgia, que pensava o mundo a partir da ideia, e que a partir da ideia surgiria o entendimento da sociedade e que produziria a vida material. Que inicialmente tem-se a ideia, e da ideia surge a vida material. O Marx vai inverter essa lógica, pensando assim: a primeira coisa, o mundo existe na natureza, a matéria é o ponto de partida, tá? Por isso é materialismo, ele surge da matéria. Então, a partir da matéria, da natureza, é que a gente vai determinar a consciência, vai determinar os pensamentos, vai determinar o mundo das ideias. Ao invés de iniciar no mundo das ideias e descer para o mundo material, ele propõe o contrário. Da terra, da matéria, a gente parte para o mundo das ideias. Entendeu? Então, o que seria, nesse sentido, e é dialético nessa questão também, porque propõe essa forma de pensamento dialético, vem de diálogo. Então, a forma de contraposição de uma tese e uma antítese que vai determinar uma síntese, que vai chegar numa síntese. Então, a etapa do pensamento é feita nesse sentido.
a gente começa com uma proposição, a gente tem a antítese, e disso vai surgir uma síntese. Então, qual é a tese? A tese é a matéria, é dali que surge o pensamento. A primeira coisa que existe é a matéria, a natureza. E, então, a partir da natureza, a gente vai gerar que é a modificação dessa natureza. O homem vem, o ser humano, ele fala homem porque ele escreveu no século XIX, né? Mas em relação à humanidade, modifica a matéria a partir do trabalho, é assim que ele entende trabalho, essa modificação da matéria, e é isso que vai gerar como síntese a nossa sociedade, a forma como a sociedade interage. Então, dentro desses modos de produção que a Samara acabou de explicar, existe a matéria, a natureza, e a forma como os indivíduos trabalham em cima dessa natureza vai determinar a sociedade em que elas estão vivendo. Isso vai gerar a forma como eles se organizam em sociedade, historicamente. Né? Primeiro, lá na escravidão, a forma de trabalho em relação à natureza, a forma como a gente modifica a natureza e extrai dela os elementos para a gente produzir e realizar esse trabalho, é o que vai constituir a sociedade como a gente pode existir e trabalhar nela. Então, a partir disso, a história, a sociedade em si, é fruto do trabalho humano. É por isso que ele fala inverte essa lógica idealista e fala do materialismo, porque é do trabalho que vai se fundar a sociedade. É a partir da matéria que a gente vai ter a nossa consciência, e não o contrário. Deu para entender? Tá ficando meio claro? Tá facilitando um pouco mais? Então não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas é o ser social em si que determina a consciência. É o estar em sociedade, na natureza, na matéria, que determina a consciência, a forma como a gente pensa, como a gente raciocina, aquela própria sociedade que a gente tá constituindo. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social. A partir do modo de produção, da forma que o trabalho interfere na natureza, é que a sociedade é constituída. Por isso então é essa questão do materialismo dialético. E a questão histórica que ele traz, que é o materialismo histórico dialético, é justamente por essa questão da interferência do ser humano na sociedade, a possibilidade do homem interferir nas relações sociais e modificar as relações sociais. Então a gente tinha, só para pegar um apanhado dos sociólogos que a gente já estudou antes, a gente tinha lá atrás o Durkheim, que falava que a sociedade era maior que o homem, a sociedade determinava a ação dos seres humanos, né, como o Gerson lembrou do fato social. Depois a gente viu Weber, que ao contrário, dizia que a ação social de cada indivíduo, cada indivíduo tinha sua liberdade para poder agir, e essa ação em relação social que iria construir a sociedade. E agora vem o Marx dizendo uma coisa um pouco entre os dois, né? O que ele diz assim que a sociedade impõe um processo histórico que a gente está inserido, mas dentro desse processo histórico, o ser humano tem a possibilidade de modificar essa sociedade. Né? Uma frase que ele diz esse aqui é aspas, dentro do que ele fala: os homens fazem a história, mas não a fazem como a querem. Eles as fazem sob condições herdadas do passado. Então, o ser humano tem a liberdade de interferir na sociedade e de modificar os rumos da sociedade e da história, mas ele está atrelado
as estruturas anteriores da sociedade. Ele tem que haver uma construção social histórica para que ele possa agir dentro daquele mundo. Eu não posso hoje chegar e querer fazer uma coisa que não existe dentro da sociedade que eu estou inserido, a possibilidade de chegar lá. Eu estou preso a essa história e essa sociedade que eu estou. Dentro dessa sociedade, eu tenho a liberdade de agir, mas a partir do que me é proposto por essa sociedade. Não sei se está ficando claro. Por favor, comentem. Então, quando a gente pensa nessa questão do materialismo histórico dialético, então ele está trazendo, enfocando bastante nessa questão, que é a ideia surge na matéria, na natureza, e a forma como a gente modifica a natureza, que é a partir do trabalho, que vai ser constituída a sociedade e a história. E esse processo histórico é contínuo. Uma coisa leva a outra, e a partir dessas relações, dessa possibilidade de ação da humanidade, dessas mudanças possíveis na forma de condução do trabalho, dessa modificação do homem pela natureza, a gente tem esse processo histórico que evolui dentro daqueles modos de produção que a Samara estava comentando para a gente, estava apresentando para a gente. Então é justamente isso, é esse modo de produção que constitui o processo da sociedade. E o modo de produção, que é constituído a partir desse processo, não é exclusivamente econômico. A gente não está falando só de um processo econômico. Né? A gente fala de produção e reprodução da vida material. Isso está para muitos outros aspectos além da economia, né? Dentro dessa teoria do Marx. Não é só a questão... Quando a gente fala de modo de produção capitalista, obviamente a gente está tendendo a partir de uma relação econômica a dominação dos burgueses sobre o proletariado, da forma como é constituída a força de trabalho, como a gente vende a nossa força de trabalho e tudo mais, mas essa forma de relação não se restringe à camada econômica. Isso vai determinar a forma como a gente produz a nossa vida social, como a gente reproduz as nossas relações dos mais diversos âmbitos possíveis, que não restrito ao econômico. A gente não pode interpretar essa teoria de Marx puramente de uma forma economicista. Ele não está olhando só para a forma como a gente trabalha e produz as coisas numa via econômica. Né? Porque tudo isso vai gerar modificações na nossa vida social. Perguntas? Comentários? Lamentos? Se não tem perguntas, acho que a gente pode ir adiante. Essa parte do materialismo dialético é bem difícil mesmo, mas não se preocupem. Eu vou colocar depois no grupo algumas sugestões de vídeos no YouTube. Tem muita gente, algumas pessoas no YouTube que produzem conteúdo de sociologia e nesse sentido assim, que trazem algumas explicações mais variadas, assim, e aí acho que talvez eu vou buscar alguns links, eu já vi alguns muito bons,
Alguns talvez sejam mais difíceis de entender, alguns talvez sejam mais fáceis de entender do que a forma que eu falei. Aí depois eu vou colocar no grupo lá, para vocês tentarem ver outras formas de explicar, que talvez eu não tenha conseguido me deixar ser tão claro. Realmente, é uma coisa bem complicada de entender. Não é muito simples. Mas eu vou tentar trazer outros pontos de vista para colocar lá no grupo para, de repente, ser mais fácil de entender. Dialético, tá. A parte do dialético, alguém, não sei se a Mara ou Bia, pode colocar ali no link do grupo para quem não tá. O Gerson está pedindo. Camila, o dialético, assim, a parte do dialético, porque a dialética vem de diálogo, né? Como se fosse uma conversa. Isso é uma forma de filosofia que vem desde da Grécia Antiga, no que consiste. Primeiro, a gente pensa numa proposição, numa tese, e que é uma afirmação. A partir dessa afirmação, a gente tem a sua negação, que é a antítese, e disso a gente vai convergir para uma síntese. Primeiro, a gente tem uma afirmação, a gente tem a sua contraposição, né, que é a negação, e daí surge a síntese. Essa é a forma de pensamento dialético dentro da filosofia. Talvez o professor de filosofia consiga explicar de um jeito melhor, porque isso vem muito do aspecto filosófico. Né? E a partir dessa forma de raciocínio de tese, antítese e síntese, é que o Marx constitui esse pensamento realista, que é a partir dessa questão a tese, a afirmação que ele apresenta é a natureza, a matéria. A antítese, que é a negação, é o ser humano agindo na natureza, o trabalho que o homem modifica a natureza. E a partir disso, a síntese disso, então, é o modo de produção, a sociedade em si. Não sei se deu para entender agora. A partir de a gente tem um primeiro elemento que é a natureza e tem um segundo elemento que é o ser humano modificando a natureza. E disso a gente tem uma síntese. E é a sociedade, a história da humanidade. Semana que vem a gente vai ter mais uma aula também. Então a gente traz de novo. Mas não se preocupem que é complicado mesmo. Sim, a gente mesmo que está na faculdade passa várias aulas, várias discussões para tentar conseguir entender bem, e nem sempre a gente entende muito bem, assim, é uma construção que demora um tempo para entender, é um conceito bem complexo, mas o importante é assim, vocês entenderem, se vocês conseguirem pegar em linhas gerais, assim, mais ou menos essa ideia de materialismo a partir é sobre o nome, materialismo, então é matéria, está surgindo primeiro pensando na matéria, né, na natureza, e a partir daí que ele vai construir o processo histórico e da demodificação dos modos de produção. Tentem dar uma absorvida na ideia e aí a gente depois tenta trabalhar mais aprofundado o conceito. Tá bem, então. Vamos para o próximo item. Esses slides também depois a gente vai deixar lá no grupo. E depois eu vou colocar, como eu falei, alguns
alguns vídeos, alguns exemplos que a gente possa trabalhar no grupo, e aí depois na próxima aula também a gente tenta trazer, discutir de novo e trazer de novo essa questão para ficar bem fixado, né? Mas não se assustem se vocês não estão entendendo 100%. Se querem pegar um pouco do geral, a gente já, é, já é muito bom. Então, outro conceito importante na teoria do Marx é a mais-valia, que consiste principalmente na questão, resumidamente, assim, é a mais-valia é aquela diferença daquilo que o trabalhador, né, que o proletário produz dentro do modo de produção capitalista, aquilo que ele produz num dia de serviço, num meio de serviço, e aquilo que ele efetivamente ganha, recebe de pagamento, recebe pelo trabalho que ele fez. Eu trabalho 5 horas por dia e eu produzo, por exemplo, o equivalente a 100 reais de material. Sei lá, uma fábrica de cadeira, eu produzo o equivalente a 100 reais de cadeira em um dia. Só que o que eu vou receber de pagamento por dia é, sei lá, por exemplo, 5 reais. Então, esses 95 reais que está de diferença, que é a parte que o burguês apropria do, do trabalhador. Né? Isso, em linhas gerais, é o que é essa mais-valia que o Marx apresenta. É que é o processo de apropriação do resultado do trabalho socialmente constituído. Esse lucro aferido pelo burguês a partir da força do trabalho. Né? O que o trabalhador produz não vai tudo para ele. E é nesse sentido que aquela proposição do, do modo de produção comunista, que fala em expropriar os meios de produção, né, em tornar os meios de produção comunitários, é justamente para romper com esse ciclo de mais-valia. Né? Porque uma vez que que o, o meio de produção não tem dono, não tem para onde ir. Essa mais-valia não vai para ninguém. Permanece na sociedade. Né? Não gera excedente. E esse excedente que é o resultado dessa exploração do burguês sobre o proletariado no modo de produção capitalista. Essa exploração do trabalho da força de trabalho do trabalhador, né, do empregado. Deu para entender? O dono do capital e empregador do operário se apropria desse sobrevalor, ou mais-valia sem retribuição, né? Ali como está nas palavras de Marx ali no slide. O que o burguês retira de lucro, né, de excedente a partir da produção do trabalhador. Deu para entender? Ficou claro? Tomara, tem algo para comentar? Vocês estão quietinhos hoje. Esse é um conceito bem importante, gente. Se não ficou muito claro, perguntem. É um dos conceitos mais importantes do Marx, a questão da mais-valia. E quando faz uma doação de caridade, pois é,
o que o burguês, o que o dono do sistema tem é justamente o trabalho que não foi ele que trabalhou, né? Então, ele, o que ele recebe é pelo trabalho do explorado, né? Dentro desse conceito de Marx. Então, realmente. Imaginem o seguinte: eu tenho uma empresa e o Pedro trabalha para mim. Nessa empresa, o Pedro vai produzir, por exemplo, sei lá, a produção dele vai ser R$ 100 por dia. E aí o salário do Pedro, independente do quanto ele produza, vai ser R$ 20. Ok. E aí, desses 100 que foram produzidos, eu vou pagar os 20 do Pedro, eu vou pagar, digamos, 10 dos gastos da empresa, com o material, com a luz, essas coisas que são utilizadas. E digamos que eu tenho um salário ainda fixo. O meu salário é, sei lá, 30. Esses 40 que sobraram, que não foram nem para o Pedro, nem para o meu salário, que sou a dona da empresa, nem para tudo que é preciso para manter uma empresa, como as contas básicas, esse excedente é a mais-valia. Deu para entender? Quando a gente dá aula presencial, a gente faz um joguinho super legal. Mas assim, online é difícil fazer os joguinhos. Vai pro dono da empresa. Pro burguês. Não é propriamente o lucro. Porque o lucro, ele já é o meu salário. Ele é tudo aquilo que sobrou, fora o pagamento do funcionário, fora o pagamento das despesas. Ele é aquilo que excede. Porque, por exemplo, eu faço um cálculo para ter, por exemplo, vamos usar uns valores simples, R$ 1.000 de lucro. Só que naquele mês, eu não tive R$ 1.000, tive R$ 3.000. Então, tudo aquilo que excede é a mais. E eu não vou dar para o Pedro, que produziu mais no mês, ou para o meu vendedor, que conseguiu vender mais. Vai ficar para mim, porque afinal é minha empresa. Essa é a mais-valia. Sim, que é a mais-valia, que é tudo aquilo que excede a produção, aquilo que foi vendido a mais, que foi produzido a mais, todo esse valor além do que é previsto, do que eu preciso para manter o meu negócio, do que eu preciso para pagar os funcionários, fica para mim, porque afinal, né, a empresa é minha. Eu mereci. E eu não tô nem aí pro Pedro. Tá. Será que dá tempo? Vamos falar um pouquinho sobre a alienação. Aí qualquer coisa a gente retoma. Ainda tem uns minutos, acho que dá. Então, a alienação do trabalho, gente, a gente tem que pensar ali no contexto de revolução industrial, que a gente viu no início da disciplina. Antes, o modo de produção, quando eu tinha um modo de produção mais artesanal, eu tinha, por exemplo, uma fabriqueta. Eu, a minha mãe e a minha irmã. E a gente fazia costuras. Nessa fabriqueta,
Nós três entendíamos todo o processo da fabricação, digamos que a gente produzisse máscara de produção. Agora várias pessoas estão fazendo máscara. A gente conhecia todo o processo, desde a moldagem até a costura, a colocação de elástico. Uma máquina eu sei costurar, eu sei consertar. E nós três tínhamos o total conhecimento sobre todo esse processo. A gente vendia as máscaras por um valor. Mas aí, o que aconteceu? Do lado da nossa casa, abriu uma empresa, uma fábrica de máscaras. E essa fábrica, ela tinha muito mais funcionários, ela tinha máquinas que faziam todo esse processo que a gente fazia à mão de forma automatizada. E a gente sabe que, por exemplo, quando a gente compra algo em massa, tem mais desconto. Então, o valor final de venda era menor do que a fabriqueta que eu, a minha mãe e a minha irmã tínhamos. E aí, quando você vai comprar uma máscara, você vai pagar, vai escolher a que custa menos, né? Afinal, ninguém gosta de rasgar dinheiro. Se eu tenho duas máscaras com uma qualidade semelhante, eu vou escolher a que custa menos. E aí, o que aconteceu? Essa fabriqueta que eu e a minha irmã e a minha mãe tínhamos, ela vai falir. Porque a gente não está mais vendendo, todo mundo está indo comprar na empresa do lado, e aí a gente vai ter que fechar e acabar indo trabalhar nessa fábrica que é grande. Porque afinal, né, a gente ainda precisa de salário, de emprego. Aí é que vem a alienação. Antes, eu conhecia todo o processo do que eu produzia. E aí, quando eu estou nesse processo de produção em massa, eu, por exemplo, vou trabalhar numa fábrica. Vamos continuar nesse exemplo de máscaras. Eu só faço a parte de colar o elástico. Eu não faço as outras partes. Tem vezes que o funcionário ele faz uma coisa tão específica que às vezes ele nem sabe o que ele está produzindo. Ele não tem digamos, fotografia geral do que está acontecendo. Digamos que eu trabalhe numa empresa de carros. Será que todo aquele trabalho que eu tenho todos os dias produzindo, por exemplo, os bancos do carro, no final eu vou ter dinheiro para comprar o carro que eu ajudei a produzir? Nem sempre. E aí o Marx vai trazer essa ideia de alienação. Eu coloquei essa foto aqui do ET porque é uma coisa que ajuda a gente a memorizar que a alienação é algo que está externo a gente. Ou seja, é algo que eu faço, mas eu não tenho a noção exata daquilo que eu estou fazendo. Eu estou alienado ao meu trabalho. Eu não entendo como está funcionando aquela empresa. Eu só vou lá todo dia, faço o mesmo processo. No final do mês ganho meu salário. Ou seja, eu estou alienado àquilo tudo ali que está acontecendo. Eu estou tão preocupada em chegar no final e ganhar aquele salário, levar para minha casa, que eu não penso no externo, no que está acontecendo, no que eu estou produzindo, no quanto meu patrão está ganhando, quanto valor eu estou gerando para aquela empresa. Eu só quero ganhar o meu salário e levar para minha casa e tentar alimentar minha família. Eu estou alienado daquilo que está acontecendo no meu exterior. Quem já viu o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, é muito batido para usar. Quem teve sociologia na escola deve ter visto esse filme em algum momento,
Porque bem, explica bem isso que a Samara tava falando. É aquela cena lá que ele tá no começo só apertando o parafuso, e ele só faz isso. Ele sai até fazendo assim em tudo, porque o que ele faz da vida é apertar os parafusos. Ele não faz nem ideia do que tá saindo lá na outra ponta, ele só aperta o parafuso. Vocês têm alguma questão? O nosso tempo está acabando e eu tenho que fechar a sala aqui. Mas qualquer coisa, se vocês pensarem numa questão depois, também anotem e coloquem lá no grupo ou mandem para a gente no privado, que na próxima aula a gente responde. Porque o Marx ele tem vários conceitos, são conceitos muito importantes e muito difíceis. Então não se preocupem em entender tudo hoje. Vamos com calma, se familiarizando com o autor, e aí a gente vai vendo como trabalhar para que vocês absorvam o máximo possível dele. Ok? Semana que Eu vem estamos trouxe de até volta. a minha caneca do Marx hoje, caracterizada. Ó, as revoluções são a locomotiva da história. Legal. Que massa. Então é isso, gente. Semana que vem a gente está aqui de volta. De novo, a gente vai continuar falando de Marx, a gente vai falar de outros conceitos. A gente vai tentar retomar alguma coisa que possa não ter ficado muito clara, explicar com mais calma, explicar com mais detalhe. E depois, quando terminar as aulas de Marx, a gente vai voltar desde o começo e vai fazer uma comparação, semelhanças e diferenças entre os três autores que a gente já viu. Tá? Então, ainda tem tempo para a gente ir maturando um pouco mais esses conceitos. Boa noite Então, a todos. até semana que vem. Obrigada pela presença. Até mais. Beijos.